Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1053. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 22 minutos da quarta-feira, 8 de abril de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e aliviado aí com os acontecimentos das últimas horas, ou não, saberemos ao longo do episódio de hoje. E temos também Daniel Souza, aquele que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. E que horas! Intensas horas! Como diria a canção de Carmen Miranda, e o mundo não se acabou, né? Pelo menos por enquanto. Mas seguimos aqui em plantão permanente no Petit Jornal, acompanhando esse mundo absolutamente ensandecido que nós temos tido, com idas e vindas e baixíssimo nível de previsibilidade. Tudo bem, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza, com S. Vamos lá para... Vivemos para um novo dia, viu, Daniel Souza? Estamos aqui para mais um bate-papo 1053. Teve gente pegando na mão de quem não devia, estourando o cartão de crédito, achando que esse dia não chegaria. E cá estamos, Daniel. Temos um novo dia, chegamos nessa quarta-feira. Deixo aqui as boas-vindas para todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que está acompanhando, né, o desenrolar dos fatos, né, a loucura dos fatos, as idas e vindas desse dia de hoje, né, desde o dia de ontem. E vamos lá para mais esse episódio, Daniel. Aliás, a gente gravou o episódio ontem, né, um pouco mais cedo, né, foi por volta ali de 7 da noite, foi que hora? Foi 5 da tarde, na verdade, né, que a gente gravou o episódio ontem, e a gente projetava aqui, né, durante o episódio, eu trouxe aqui a breaking news de que o Paquistão tinha feito uma proposta de última hora, quase literalmente ali no apagar das luzes, e, no fim das contas, Donald Trump fez o taco de sempre, Daniel Souza, recuou e aceitou a suspensão dos ataques que, segundo ele, palavras dele, iam acabar com uma civilização que nunca mais voltaria. Então, o acordo que nós tivemos é que Donald Trump concordou em pausar os bombardeios por 14 dias. Então, esse prazo, Daniel, já foi de 5 dias, passou para 10, aí depois passou a ser de 48 horas que se tornaram, na verdade, 3 dias, que é mais de 48 horas, e agora são 14, tá? Daqui a pouco a gente não vai mais conseguir lembrar exatamente desses prazos, mas nesse momento nós temos 2 semanas de trégua daqui para frente. Esse pacote, né, esse acordo que foi celebrado, Daniel, ele determinou alguns termos que são importantes a gente conhecer aqui. Donald Trump acenou com o alívio das sanções, falou, as sanções podem ser aliviadas, né, isso tudo está na mesa de negociação, mas impôs uma nova barreira global, tarifas automáticas de 50% sobre qualquer produto de países que forneçam armas para o Irã. Forneceu arma para o Irã, 50% de tarifa sobre todos os produtos. O secretário de Defesa, Peter Hegseth, reforçou que as tropas americanas permanecem em posição de ataque, pronta para retomar a ofensiva a qualquer momento, e do lado iraniano, o Irã concordou, né, em aceitar, em permitir a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Esse era um ponto importante da negociação. Aliás, o deadline, né, o prazo dado pelo Trump de 48 horas e tal, era para que se abrisse o Estreito de Hormuz. O que o Irã disse é, vamos abrir o Estreito de Hormuz. Mas aí, Daniel, você vai para as letrinhas miúdas. A letrinha miúda do Irã é, o Estreito de Hormuz está aberto, só que tem que combinar comigo e tem que pagar. O Daniel, mudou nada, né? Porque antes também tinha que combinar, também tinha que pagar. O Donald Trump, portanto, aceitou um acordo em que você continua tendo que combinar com o Irã e continua tendo que pagar. Então, na prática, Daniel, não mudou muita coisa e a gente vai ter, portanto, mais uma rodada de negociações. Quer dizer, uma rodada de negociações. Não está confirmado ainda quem é que vai representar os Estados Unidos. Tem gente dizendo que o Trump poderia participar dessa negociação que vai acontecer no Paquistão. Eu particularmente acho difícil, mas se seria o J.D. Vance, né, o que é o vice-presidente, se seria o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, e essa negociação ela vai acontecer na sexta-feira agora, dia 10 de abril, no Paquistão, e segundo o Irã, a gente vai, as negociações elas vão ser baseadas
num plano de 10 pontos. Eu quero falar sobre esse plano de 10 pontos, mas eu queria te ouvir antes disso, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que na manhã de hoje a euforia era tremenda com esse cessar-fogo, com essas 2 semanas, né, que o Donald Trump acabou acordando com os iranianos. Aliás, imagens de satélite mostravam um ritmo frenético de cruzamento de embarcações, incluindo petroleiros, pelo Estreito de Hormuz. O petróleo desabou no dia de hoje. Desabou não é figura de linguagem, não é exagero. O petróleo do tipo Brent, o barril do tipo Brent, caiu para 96,75 dólares o barril, o que significa uma queda de 11,46% no único dia. A Bolsa de Nova York, ela fechou numa alta de 2,46%, que é uma alta expressiva, e a Bolsa de Tóquio, que fechou antes, e isso importa no dia de hoje, ela acabou fechando com uma alta de 5,38%, até porque o Japão é um país altamente impactado pelo Estreito de Hormuz, pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Então, num determinado momento, a euforia era gigantesca, Tanguy. O pessoal pensou, bom, agora que colocaram 15 dias de trégua, acabou a guerra, né? Acabou a guerra. Mesmo que a gente não tenha a retomada do barril de petróleo para o patamar ali na casa de 60 dólares que nós tínhamos antes do início da guerra, a coisa vai aliviar, vai distensionar. O Donald Trump estava precisando de uma vitória, arrumou a vitória, falou as coisas meio desconexas. Mas para a gente tá bom, o importante é que a guerra termine, porque ele conseguiu lá proclamar a vitória que ele precisava. Disse, inclusive, que todos os objetivos foram alcançados, que estava tudo resolvido, que nenhum problema ficou, que o Irã está destruído, que a paz mundial está garantida, que agora será uma era de ouro. Rapaz, o cara começou a falar porque vai ter uma era de ouro agora no Oriente Médio, porque vai ser tudo maravilhoso, porque tudo foi genial, eu sou o melhor presidente de todos os tempos, deu tudo certo. Então, esse era o clima na parte inicial do dia, pelo menos aqui no nosso fuso horário, que acaba também sendo mais próximo do fuso horário dos Estados Unidos. Mas a gente sabe que o dia não terminou bem assim, e a gente vai falar sobre isso ao longo do episódio de hoje. Pois é, e aí, Daniel, a gente vai ter essa negociação que vai acontecer na sexta-feira, no Paquistão. Segundo o Irã, a base das negociações serão os 10 pontos que foram apresentados pela diplomacia iraniana. Quais são os 10 pontos? Primeiro deles, não agressão. Tem que cessar qualquer tipo de agressão, não pode mais ter. Eu não quero apenas um cessar-fogo. Cessar-fogo é o que tem agora durante 14 dias. Eu quero o fim de qualquer tipo de agressão. O segundo ponto é maravilhoso, Daniel. Isso aqui vai te interessar. A permanência do controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Mudou. O cenário mudou. Sob nova direção. Até agora, o Estreito de Hormuz era, um vai e vem, parecia a porta de boteco, Daniel. Você entra, sai na hora que você quiser e tal. Não é mais assim. Os termos mudaram. Eu quero permanecer com o controle do Estreito de Hormuz. Então, segundo o Irã, isso é uma base de negociação. A aceitação do enriquecimento de urânio por parte do Irã. Tem que aceitar que eu vou enriquecer urânio, com um detalhe importante, Daniel, que é o Irã afirma o seu compromisso inabalável, total, de não possuir armas nucleares. Eu garanto que eu não vou ter armas nucleares. Pode fiscalizar, pode ver aí o que é não terei armas nucleares. Suspensão de todas as sanções impostas ao Irã. Revogação de todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU que se referem ao Irã, contra o Irã. Revogação de todas as resoluções do Conselho de Governadores da IEA com relação ao Irã. A IEA, lembrando, é a Agência Internacional de Energia Atômica, que já apresentou várias resoluções contra o Irã, condenando o Irã, dizendo que o Irã estava violando essa ou aquela resolução. Pagamento de indenização ao Irã. Vocês destruíram um monte de coisa aqui, quero ser indenizado. Retirada das forças de combate dos Estados Unidos da região e cessação da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano. E esse aqui é um ponto muito importante, que é o cessar-fogo, Daniel, não definiu bem o que está dentro do cessar-fogo e o que não está. Segundo o Irã, o Líbano tem que estar. Segundo Israel, não. E isso é um ponto que já nas primeiras horas já colocou o cessar-fogo a perder, Daniel. Aliás, quando você olha para esses termos e para essas expectativas que os dois lados têm em relação ao acordo, estão muito, muito distantes, né, Tanguy? É por isso que a gente constata que esse cessar-fogo acaba sendo bastante frágil.
porque tem alguém enganando alguém, né? Ou os Estados Unidos estão enganando o Irã, ou o Irã estão enganando os Estados Unidos, ou os dois estão mutuamente se enganando, ou estão apenas tendo um discurso para tentar demonstrar força dentro de um contexto como esse. O fato é que quando você quer construir um acordo, um lado cede um pouco, o outro lado cede um pouco, e um acordo acaba sendo construído. Só que os dois lados me parecem excessivamente distantes um do outro. Como é que o Donald Trump vai voltar para casa e dizer, não, o Irã pode continuar tendo um programa nuclear, mas eles não terão armas nucleares porque eles me prometeram que não terão armas nucleares. O Irã também está controlando o Estreito de Hormuz, mas eles me prometeram que vão controlar o Estreito de Hormuz com parcimônia, com cuidado e sem qualquer tipo de excesso. Do outro lado, os iranianos não têm como dizer que vão abandonar completamente o seu programa nuclear, não tem como dizer que vão abdicar a mão do controle do Estreito de Hormuz, ainda mais dentro de um contexto onde eles acabaram surpreendendo, num certo sentido, e mantendo ali uma posição de força com o regime, inclusive, sendo mantido de pé. Isso é um elemento que traz uma enorme preocupação, e já nas primeiras horas, realmente, esse cessar-fogo já se mostrou bastante frágil. Pois é. Daniel, eu quero falar sobre o Líbano daqui a pouquinho, mas eu só queria lembrar, né, aos nossos ouvintes que quando a gente fala sobre uma guerra como essa, a gente está falando sobre um cenário de conflagração, de problemas globais, e isso afeta todos nós, né? Afeta a gente do ponto de vista econômico, do ponto de vista da nossa privacidade. Você começa a ter, até na internet, né, um cenário um pouco mais perigoso, um pouco mais complicado, e é muito importante que, independente de onde você esteja, seja no Brasil, seja no exterior, qualquer cidade que seja, que você tenha uma VPN que garanta a sua privacidade. Essa privacidade é contra empresas, contra big techs, contra governos, ela garante a proteção dos seus dados, e a NordVPN é a melhor opção que você pode querer. A NordVPN é nossa parceira aqui no Petit Jornal, ela garante uma série de vantagens. Aliás, com o mesmo plano, você consegue proteger até 10 dispositivos diferentes. Ela garante, portanto, que você tenha a privacidade dos seus dados, que você tenha uma nuvem confiável, 100% criptografada, enfim, que você tenha os seus dados, portanto, preservados também na nuvem, que as suas senhas sejam bem guardadas também, além da possibilidade de você acessar sites a partir de outros países, e aí ela funciona uma quantidade inacreditável de países ao redor do mundo, para você conseguir ter também as vantagens de ter acesso à internet de mais lugares, sites que eventualmente são bloqueados em um ou outro lugar, acesso a streaming, acesso a plataformas de venda de passagens aéreas, de reserva de hotéis, tudo isso traz vantagens. Dá uma olhada na NordVPN, tem super desconto para você que é ouvinte do Petit Jornal, tem tempo gratuito, né? Até 4 meses adicionais para você que ouve o Petit Jornal também, na contratação do plano. Tenho certeza que você não vai se arrepender, o link está na descrição desse episódio. Teng e eu somos usuários da NordVPN e, gente, recomendamos demais. Ter um VPN é algo absolutamente fundamental para a proteção dos seus dados e para que você tenha uma navegação com maior eficiência e qualidade. Link no descritivo desse episódio, clique, conheça a NordVPN. Tenho certeza que você vai gostar demais dos nossos parceiros aqui do Petit Jornal e, claro, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo desse episódio. Agora, Daniel, no final do dia de ontem, a gente teve aquele acordo que foi mediado pelo Paquistão. O Paquistão ele fez a proposta, falou com o Irã, falou com os Estados Unidos e tal, e a coisa tomou forma. E foi um acordo, de fato, que foi assinado nos últimos minutos. E, aparentemente, nem tudo ficou tão certinho assim. Tanto é que Irã e Israel não estavam, não é exatamente uma novidade, mas não estavam na mesma página. Segundo o Irã, o cessar-fogo é total do Oriente Médio todo. É total e engloba também o Líbano. Quando a gente fala sobre o Líbano, aliás, Daniel, uma coisa que é importante a gente notar é que não é apenas um efeito colateral. A guerra está acontecendo muito fortemente no Líbano. A gente teve já uma quantidade grande de pessoas mortas no Líbano. A gente tem um percentual importante do território libanês que está com aviso de evacuação. A gente está falando de cerca de 15% do território libanês está com aviso de evacuação por parte de Israel. A gente tem uma quantidade importante de destruição de prédios, né, de residências. Então, segundo o Irã, olha, o cessar-fogo envolve também o Líbano. Porém, ao longo do dia de hoje, já durante o período da vigência do cessar-fogo, Israel fez um dos ataques mais importantes dessa conflagração atual, né, enfim, desse ano agora, contra o sul do Líbano.
A gente está falando, Daniel, só hoje de 254 mortos no Líbano. Lembrando que essa é uma guerra que Israel trava, a princípio, contra o Hezbollah, mas o Hezbollah está em território libanês, portanto o Líbano é atingido e esses dados não são do Hezbollah. Esses dados são do governo libanês, que não tem nada a ver com o Hezbollah. Inclusive, fala, por mim desarmaria o Hezbollah e tal, mas a partir do momento que Israel ataca o Líbano, isso nos afeta de forma direta. O que o Irã, portanto, disse foi, olha, a partir do momento em que vocês continuam atacando o Líbano, durante a vigência do cessar-fogo, o cessar-fogo foi violado. E dessa maneira, Daniel, olha a reviravolta que a gente já teve no dia de hoje. O Irã anunciou que o Estreito de Hormuz foi fechado. Isso foi dito pelo presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, que aliás é uma figura que a gente ouve falar muito pouco, né? Uma figura que o presidente do Irã não é tão poderoso quanto o cargo poderia sugerir, mas o presidente iraniano confirmou oficialmente que o cessar-fogo foi violado e que o Estreito de Hormuz estaria fechado. Isso seria reforçado ainda pelos ataques, que aí não ficou muito claro quem foi que fez os ataques, contra ilhas iranianas no Golfo Pérsico, as ilhas de Lavan e de Siri. Elas teriam sido atacadas e, portanto, o que o Irã está dizendo é, olha, temos um acordo de cessar-fogo, esse acordo de cessar-fogo ele prevê a manutenção do Estreito de Hormuz aberto, naquelas condições que eu falei, tem que ter autorização do Irã, tem que pagar, mas quem quiser passar, basta falar com a gente, porque a tendência é que aconteça, mas a partir do momento em que tivemos ataques contra o Líbano, que não era para ter acontecido, e contra ilhas iranianas no Estreito de Hormuz, o fato é que o cessar-fogo está violado e, dessa maneira, o Estreito de Hormuz foi fechado novamente. Segundo o presidente, a reabertura ela deve acontecer amanhã ou depois, então quinta ou sexta-feira, mas é meio que olha, o cessar-fogo ele existe, mas ele foi violado, a abertura do Estreito de Hormuz, portanto, ela está em provação, ela está no momento de suspensão, porque a gente tem que ver o que vai acontecer ainda. Aliás, Tanguy, no dia de hoje, o presidente Donald Trump afirmou que o Líbano não está incluído no acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. O Trump disse à PBS que a guerra de Israel contra o Hezbollah é uma escaramuça separada, nas palavras dele, e, consequentemente, isso não está incluído no cessar-fogo. O fato, como você já destacou, é que o Estreito de Hormuz foi fechado uma vez mais e o regime iraniano, inclusive, prometeu atacar quem passar pelo estreito sem autorização. Está sujeito a ataques e, obviamente, essa ameaça já é suficiente para que ninguém queira passar com um navio cheio de petróleo pelo Estreito de Hormuz, o que acaba sendo, na prática, uma carga altamente inflamável e que pode levar ali a uma situação absolutamente desastrosa. O nível de imprevisibilidade continua muito grande, porque o Donald Trump não sinalizou novos ataques, não sinalizou abandonar o cessar-fogo, apenas disse que, olha, o Líbano não faz parte do cessar-fogo e, do outro lado, o Irã também não sinalizou fechar o Estreito de Hormuz por tempo indeterminado. É quase como uma advertência, olha, eu acho melhor vocês pararem também no Líbano, porque senão eu posso estar aqui avançando. Num certo sentido, Tanguy, pelo menos as primeiras impressões, nessas primeiras horas, sugerem que os dois lados gostariam que o cessar-fogo permanecesse. De alguma maneira, estão tentando salvar o cessar-fogo, mas de um lado os Estados Unidos não querem contrariar Israel e do outro lado o Irã não quer abandonar o Hezbollah. E você acaba tendo uma tensão muito significativa diante desses acontecimentos. Aliás, eu achei muito interessante que no dia de hoje, quem acabou destacando que teve um papel fundamental no cessar-fogo foram os chineses. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que os chineses apresentaram realmente esforços muito significativos para reduzir a escalada e, segundo o New York Times, o Irã aceitou a proposta de cessar-fogo depois de ser pressionado pela China. A China teria pressionado o Irã a aceitar um cessar-fogo, a ser mais flexível no que diz respeito às negociações. A gente sabe que a China tem todo o interesse do mundo em uma estabilização por ali como forma justamente de retomar um abastecimento energético um pouco mais regular e um pouco mais confiável. Por mais que os chineses tenham ali algumas alternativas, até
por conta da sua aliança com os próprios iranianos, você ter uma certa desescalada das tensões era algo que interessava a Pequim, e essa informação do New York Times chama atenção, que o Irã teria aceitado, pressionado pelos chineses. Hoje a gente teve também, Daniel, uma coletiva de imprensa, né, liderada ali pela porta-voz da Casa Branca, que é a Karoline Leavitt. E duas coisas saltaram aos olhos. A primeira delas, eu acho que nem chama tanta atenção assim, mas ela disse que foi um sucesso total a campanha militar, Daniel. Vitória completa. Vitória completa, Daniel. 38 dias de guerra. E nesses 38 dias de guerra, os Estados Unidos ultrapassaram muito tudo aquilo que estavam esperando. Não podia esperar coisa melhor, Daniel, que os objetivos eram o fim do enriquecimento de urânio por parte do Irã. Mas o Irã disse que vai continuar, Tanguy. O Irã acabou de dizer. Mas a Caroline Leavitt, eu acho que ela não ficou sabendo disso, Daniel. Tá, não foi avisada. Porque você também, Daniel, fica problematizando, querendo trazer fatos. Peraí, Daniel, não é assim não, cara. Deixa a menina falar. Financiamento ao Hamas e Hezbollah. Financiamento acabou também, não vai mais ter. Mas o Irã tá defendendo o Hezbollah hoje, Tanguy. Daniel Souza, não é possível, eu não sei o que eu faço com você mais, Daniel. A moça falou isso, você quer que eu faça o quê? Pô, diga, é mentira? Mas enfim, ela quer que ela tá dizendo isso, Daniel. E criação de uma zona marítima livre permanente em Hormuz. Mas o Irã fechou Hormuz de novo também. Que zona livre é essa que o Irã fechou Hormuz de novo? Ah, Daniel, você é chato, cara. Você é chato, você fica querendo fatos, Daniel, e ela não tá falando de fatos. Agora, outra coisa que essa daqui, Daniel, se não fosse o cenário bizarro que a gente tem hoje, seria assunto para uma semana de Petit Jornal, tá? Seria a capa de tudo quanto é jornal e tal, e hoje vai ser a terceira, quarta, quinta pauta que a gente vai falar no bate-papo. Desde as 16h30, horário de Brasília, agora, nesse momento que eu tô falando aqui, são 19h44, eu acabei de olhar, não tivemos mais informações. Mas 3h15 atrás, nós tivemos o início de um encontro entre Donald Trump e Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN. Donald Trump cuspiu marimbondo para cima da OTAN, disse que a OTAN virou as costas para o povo americano. Ele já tinha falado, né, eu trouxe isso aqui inclusive, que a OTAN ela tinha se tornado um tigre de papel e que ela não serve para mais nada. E segundo Karoline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, ao longo desse encontro, que eu não sei se continua, tá? Mas até um pouco tempo atrás, o encontro já tinha ultrapassado a marca de 2 horas, a portas fechadas. Donald Trump estaria falando com Mark Rutte sobre a saída dos Estados Unidos da OTAN. Não é a primeira vez que isso é sugerido, não é a primeira vez que é ameaçado, a gente já ouviu essa conversa várias vezes. Eu não duvido nada que chegue amanhã e o Trump fale assim, não, eu conversei com ele e ele fez grandes concessões, que ele disse que eu sou um grande presidente, que eu sou um presidente maravilhoso e eu faço os melhores acordos, ninguém faz acordos como eu, que algum papo desse aconteça. O fato é que há portas fechadas, enquanto não temos novas informações, de novo, são 19h45, até agora eu acabei de olhar, não temos informações ainda. Segundo Karoline Leavitt, a conversa seria os Estados Unidos saírem da OTAN. A parte mais divertida disso tudo, Daniel, é que segundo a carta da OTAN, se você quiser sair da OTAN, o que nunca aconteceu, nenhum país nunca deixou a OTAN, o que você deveria fazer é avisar ao governo dos Estados Unidos e dar um aviso prévio de 1 ano. Então, o que deveria acontecer se os Estados Unidos quiserem sair é que Donald Trump tem que escrever uma carta e entregar para Donald Trump. Aí o Donald Trump vai avaliar, vai assinar e vai devolver para o próprio Donald Trump e o Donald Trump, portanto, vai dizer, os Estados Unidos estão saindo. É isso mesmo, eu estou saindo. É uma conversa entre ele mesmo, porque nunca se imaginou a possibilidade, desde que a OTAN foi criada lá em 1949, que os Estados Unidos fossem o país a querer sair, o único país até hoje a querer sair. Vamos ver, Daniel, o Mark Rutte, ele tem uma certa fama de ser o cara que consegue o ouvido do Trump, o Trump ouve o Mark Rutte e tal, mas a gente tem que saber o que vai acontecer daqui para frente, Daniel. Uma aliança militar como essa, Tanguy, ela é baseada na confiança. Se você já não confia no seu principal parceiro militar, que é justamente os Estados Unidos, essa aliança já está profundamente ferida, né? Ela está moribunda, porque você está na OTAN, porque você tem a confiança, ou deveria ter, que no caso de um ataque estrangeiro, a OTAN viria em seu socorro. Hoje, me parece que ninguém tem essa confiança. Ninguém tem a confiança de que os Estados Unidos virão em seu socorro caso sejam atacados. E eu sempre acho absolutamente curioso, porque se você tivesse entregue uma lâmpada mágica para o Vladimir Putin e dissesse para ele, Putin, você tem um desejo. O Putin diria, eu quero destruir a OTAN. E o
Donald Trump está destruindo a OTAN. Muitas vezes fica a impressão de que o Donald Trump é um agente infiltrado russo, que o Vladimir Putin tem algum tipo de segredo absolutamente escabroso, que tem o Trump na mão e que, consequentemente, o Trump faz o que ele quiser. Tanguy, isso é absolutamente insano. Você é líder de uma aliança militar dessa envergadura, uma aliança militar... Com a quantidade de ogivas nucleares que tem, né? Esse é um negócio inacreditável. Com a quantidade de ogivas nucleares que essa aliança tem, com o poder militar que essa aliança tem, e você pensa, daí, vou rasgar essa aliança. Por quê? Porque sim, porque eu estou cansado dessa aliança. É claro que você pode pressionar os seus aliados, dizer, olha, vocês estão investindo pouco em defesa, preciso que vocês investam mais, etc. Acho que isso é do jogo. Mas você quebrar a confiança desses aliados na sua ajuda, no seu auxílio, é algo absolutamente incompreensível. É claro que os chineses também olham para isso e não acham nada mal. E aí vem aquela capa da Economist, né, com Xi Jinping e o Trump, não interrompa o seu adversário, o seu inimigo, quando ele está errando, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. A China e a Rússia estão desaparecidas. Desaparecidas. Ninguém sabe por onde anda Putin. Por onde anda? Elas estão lá ainda, viu, Daniel? Porque faz tempo que a gente não ouve falar, né? Ninguém ouve mais falar do Putin. Cadê Putin? Putin, por favor, dê um sinal de vida. Estamos preocupados. E o Xi Jinping é a mesma coisa. Não dá um sinal de vida, não dá declaração, não faz um anúncio, nada. Por quê? Num momento como esse, você tem que ficar em silêncio, como quem diz, não vou interromper. O WhatsApp dos dois deve estar divertido, viu, Daniel? A troca de mensagem dos dois deve estar divertida. Imagina! Os dois devem estar olhando para isso. Gente, não vou fazer barulho nenhum, vou ficar quietinho aqui porque eu não vou interromper. Não vou interromper porque o amigo aí está fazendo um trabalho que a gente talvez jamais conseguiria fazer com tanta precisão e com tanta velocidade. É inacreditável. O simples fato, tem que, como você disse, pode ser que o Trump amanhã surpreenda e nada aconteça. Mas o simples fato de nós estarmos cogitando isso em termos reais, e consequentemente os aliados dos Estados Unidos na OTAN também, já fere profundamente a aliança. Uma aliança que é baseada, ou deveria ser baseada, em confiança. Ô, Daniel Souza, eu não sei se você tem mais alguma pauta ou se a gente passa para uma geleiazinha para dar uma adocicada nesse fim de episódio. Conta para mim. Tanguy, vamos para a geleia da xícara de hoje. Eu quero repercutir a quantidade inacreditável de memes ao longo do dia de hoje com Taco e com Donald Trump. Todo mundo conhece, né, essa expressão que acabou ficando muito conhecida pelo Financial Times, foi difundida pelo Financial Times, né, uma expressão em inglês, Trump always chickens out, que é uma expressão, inclusive, muito ofensiva até, que na língua inglesa, quando você, né, acaba chicken, ou chickens, você na prática está ali arregando, você está amarelando, você está sendo covarde, você está recuando. E o que acaba acontecendo é que o Donald Trump, uma vez mais, taqueou. Vamos aportuguesar isso, né, Tanguy? Deu uma taqueada. E aí você tem memes maravilhosos. É Donald Trump servindo tacos para os líderes do regime iraniano. São tacos com a peruca do Donald Trump. São tacos sendo servidos no Salão Oval da Casa Branca. É o Donald Trump vendendo tacos no meio da rua. Tacos, claro, a gente está fazendo referência à comida mexicana, que ainda é isso, tem, ainda é uma comida mexicana, meu Deus do céu, ainda tem isso. Então, no dia de hoje, a internet acabou sendo absolutamente inundada por memes envolvendo taco e Donald Trump, porque uma vez mais Donald Trump não nos decepcionou e na hora H, recuou, amarelou, arregou, voltou. E saiu aí com esse acordo que ninguém sabe exatamente que acordo é esse, um acordo que ninguém combinou direito, e que está realmente periclitante por conta justamente da quantidade enorme de pontas soltas. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Queria agradecer todo mundo que está acompanhando com a gente essa maluquice. Isso aqui é uma forma também de fazer terapia, né, Daniel? A gente tem tanta coisa para falar. Que bom que vocês estão aqui para falar junto com a gente, né? Para ouvir a gente, para debater junto com a gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente no YouTube, você que acompanha a gente no podcast. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Se vocês quiserem continuar debatendo com a gente, acessa lá peticursos.com.br. Ontem, por exemplo, a gente teve uma aula na qual a gente mostrou por que o regime iraniano não cai facilmente. A gente fez, inclusive, a comparação, né, Daniel? Para você derrubar o regime de Saddam Hussein, você tira o Saddam Hussein. Acabou, o regime caiu. Por que no regime iraniano, quando você mata, por exemplo, o líder supremo, o regime continua? É um regime que é montado para isso. Esse é o tipo de discussão que a gente faz lá no Peticurso. Acessa lá peticursos.com.br, vem ser nosso aluno. Você vai ter acesso a uma biblioteca enorme de aulas, de cursos, sobre os mais variados temas, além da possibilidade de assistir também aulas ao vivo.
sempre oferecidas em dupla, sempre eu e o professor Daniel Souza, toda terça-feira, 19 horas. Acessa lá, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, é um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. A chave Pix está no descritivo desse episódio. É, inclusive, possível ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba sendo uma ótima alternativa para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.